Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa palestra que a gente está aqui com o professor Mário. É um prazer enorme estar com todos vocês. Eu quero muito agradecer ao professor Mário pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Sei que tem uma agenda apertada, nesse momento está falando do seu trabalho. Essa palestra aqui está sendo transmitida no sábado de manhã, mas ela é gravada. E a gente preferiu fazer ela no formato de um bate-papo entre mim e o professor Mário. A gente vai conduzindo isso aqui para falar sobre essas principais características da biologia do sono do bebê e da criança, que a gente sabe que tem inúmeras particularidades em relação ao sono do adulto. E só para apresentar, né, o professor Mário é graduado em Ciências Biológicas pela PUC, possui mestrado e doutorado em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, com ênfase em Psicofarmacologia, Neuroquímica e Sono. Tem pós-doutorado em Genética Molecular do Sono pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Atualmente é professor livre-docente na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. É orientador nos programas de modelagem e sistemas complexos da USP. E atualmente sua pesquisa está focada em genética dos ritmos circadianos, genética e fisiologia do sono normal e patológico, e também sono e cultura. Esse é um resumo aí do currículo do professor Mário. Ele trabalha e estuda já com sono há bastante tempo e acredito que tem muito a agregar aqui nessa nossa palestra. E eu vou passar a palavra para o professor Mário para você e gostaria que começasse a falar um pouquinho sobre o que é o sono, esse conceito de sono e qual é essa importância, né, do sono para nós humanos. Luciana, ao contrário do que as pessoas acreditam de uma forma geral, sono não é descanso. Sono é um estado ativo do cérebro e do corpo que é complementar à vigília. Então, durante o sono estão acontecendo várias coisas no corpo da mesma forma como acontecem coisas durante o dia, mas de forma diferenciada. Então, por exemplo, durante a noite, a secreção de hormônio de crescimento que possibilita para uma criança crescer e para um adulto regenerar o corpo. O hormônio de crescimento produz um sinal de divisão celular, então durante a noite há muita divisão celular no nosso corpo, regenerando, preparando o corpo para o dia seguinte. Então, de forma que é mais adequado a gente enxergar o sono como complemento da vigília. Há dois estados que se complementam e um não existe sem o outro. O sono é essencial à vida, assim como se alimentar é essencial à vida. E, professor Mário, eu gostaria que o senhor pudesse falar agora um pouquinho sobre o funcionamento específico do sono infantil. Quais são suas principais características? Como é esse sono quando o bebê nasce? Quais são as suas principais características e nessa evolução, né? Até quando o sono dessa criança possui particularidades e é diferente do sono do adulto, né? Em que o sono infantil mais se assemelha e se diferencia do sono de um adulto? Olha, então, para começar, a gente tem que pensar que o sono não é um estado homogêneo de comportamento. Então, várias coisas estão acontecendo no cérebro durante uma noite de sono. Primeiro, nós temos dois estados básicos de funcionamento do cérebro, que nós chamamos de fases do sono. Então, um é o que a gente chama sono de ondas lentas, né, que é um sono, basicamente um sono profundo, do qual é difícil ser acordado, e um outro tipo de sono, que é o sono REM. O REM vem de movimento rápido dos olhos. Então, é um momento do sono em que os olhos se movem rapidamente e significa que a gente está sonhando nesse momento. Então, essas duas fases do sono são complementares uma à outra e têm funções diferentes. Então, enquanto o sono de ondas lentas está basicamente associado à regeneração do corpo, o sono REM está associado à aprendizagem, à transformação do cérebro durante a noite. Então, o que a gente vai ver que ao longo da vida de uma pessoa, a vigília, o sono de ondas lentas e o sono REM se apresentam em quantidades diferentes.
Né? Então, num bebê, que a gente pode imaginar que é um ser humano que acaba de nascer e que, portanto, não tem informação de como é o ambiente que ele vive ainda, muita informação, acontece muito o sono REM. Então, um bebê tem basicamente 40%, 50% do sono de um dia, né, em sono REM. Né? Então, ele está sonhando, enquanto ele está sonhando, ele está aprendendo o ambiente novo que ele está vivendo em todos os sentidos. Né? Em sentido, por exemplo, da visão, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele cheira, o gosto do leite, tudo isso é informação para o sistema nervoso lidar e aprender o mundo. Então, uma criança que nasce tem muito sono REM. Né? E ao longo da vida, o REM vai diminuindo. Num adulto jovem, é por volta de 20% de sono REM, e num idoso, menos que isso. Né? Então, enquanto um adulto jovem dorme em torno de 8 horas, um bebê que acabou de nascer tende a dormir por volta de 16 horas, por volta até um pouco mais às vezes. Então, é um estágio da vida no qual se dorme muito e é, portanto, muito diferente do que a gente está acostumado a observar nos adultos. Ok, professor Mário. E com relação ao funcionamento do ritmo circadiano, do ritmo das 24 horas, né? Nesse bebê que acabou de chegar no mundo, como é que funciona isso? E com relação às mudanças, assim, a partir de que meses a gente começa a observar esse padrão diferenciado, já para a gente pensar numa mãe e como ela entender. E o senhor falou de alguns conceitos assim, sobre vigília, né, o sono REM, o sono não REM. Falar um pouquinho sobre o que é esse estado de vigília, que eu acho que algumas pessoas não conhecem um pouco desse termo, né? Então, o que é a vigília e quais são essas principais características? É um bebê que está em sono REM. Como é esse sono REM? Como é que isso representa? Né? Então, sua mãe tentar imaginar como é que eu vou saber se meu filho está em sono REM, né? Ou se ele está em sono profundo. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, né? O que a gente sabe que o sono é regulado por duas forças fisiológicas, vamos dizer assim, né? Então, é o quanto tempo se passou acordado, né? E o outro, o sono, se apresenta como um ritmo diário de 24 horas, ou seja, a cada mais ou menos 24 horas, um episódio de sono acontece. Né? Mas isso não acontece no bebê. Né? Isso não acontece no bebê. Por quê? Esse ritmo de 24 horas do sono, ele se estabelece a partir da experiência do bebê com o claro escuro da natureza, ou seja, com a noite e com o dia. Né? Então, a gente pode imaginar que um bebê que acaba de nascer, ele ficou no útero nos últimos 9 meses, vamos dizer assim, né? E ele não teve contato nenhum com a luz. Então, ele viveu no escuro. Quando ele nasce, ele não tem informação, a princípio ainda, que é a noite e que é dia. Então, o sistema nervoso dele vai amadurecer, né, no sentido, então, de produzir, em algum tempo, um sono que acontece a cada 24 horas. Mas antes disso acontecer, então, o bebê tem um padrão de sono que é diferenciado dos adultos. Então, basicamente, em média geral, um bebê vai apresentar um episódio de sono a cada mais ou menos 4 horas num dia de 24 horas. Né? Então, isso, para um observador ou para a mãe, por exemplo, vai gerar uma impressão de que o bebê dorme muito durante o dia, porque a mãe ou o pessoal da família está acordado, né? E que ele acorda de noite, porque ele vai acordar à noite num momento em que as pessoas estão dormindo. Mas, na verdade, isso é uma falsa impressão.
né? Não é que ele acorda de noite e dorme muito de dia, é que ele dorme e acorda várias vezes num período de 24 horas. Então, a gente tem que entender isso, né? Então, é natural que o bebê durma de dia e acorde de noite, né? Então, a gente espera que em mais ou menos um ano o organismo dele passe desse padrão de 4 em 4 horas para um padrão de 24 horas. Mas, para isso, é muito importante que a mãe entenda que ela tem que apresentar para essa criança a noite e o dia. Então, por exemplo, assim que o bebê acordar de manhã, o mais cedo possível, aproximar ele da luz do sol. Não, obviamente, deixar ele no sol para queimar, que pode queimar a pele e tal, mas se aproximar do sol de forma que o sistema nervoso dele comece a apreender que tem um momento do dia que é mais brilhante e um momento do dia que é menos brilhante. Tá? E à noite, evitar completamente, o máximo possível, luzes em casa. Né? Então, a gente tem um período durante a noite que a gente acende as luzes em casa mesmo, para lidar com as coisas, com o jantar, com as coisas que você tem que fazer em casa durante a noite. Mas, durante o momento do sono, não há necessidade nenhuma de luz. Nenhuma. E a luz, de fato, é pior para essa criança porque tem o potencial de atrasar o momento no amadurecimento dessa criança para apresentar um ritmo de 24 horas. Outra coisa interessante, por exemplo, assim, o bebê na sonequinha durante o dia, né? Então nas dormidas que ele dá durante o dia, é interessante que o ambiente não seja escurecido. Então que ele deite no berço dele com as janelas abertas mesmo, né? E que ele durma com um dia claro, de forma que o sistema nervoso dele vai entendendo que aquele momento é dia e que durante a noite é escuro, e isso vai facilitar o amadurecimento dessa criança de forma que ele apresente com o tempo e mais rápido, em média, um comportamento de 24 horas que inclusive vai ajudar a mãe, porque vai livrar a mãe de acordar durante a noite para cuidar do bebê, né? Isso é bem interessante, professor Mário, porque muitos pais, existem muitas informações na internet, muitos pais ficam um pouco perdidos em relação a isso, sabe? Principalmente para essa exposição claro e escuro, que é muito importante. E espera-se, como o senhor falou, que muitos bebês, eles nasçam e durmam bastante durante o dia. Mas eu trabalho já com sono e, obviamente, as famílias que me procuram são aquelas em que os bebês apresentam um comportamento um pouco diferenciado, né, em relação a isso. Então, alguns bebês não conseguem dormir, já aconteceu de acompanhar, não conseguirem dormir durante o dia, se estiver naquele ambiente totalmente claro e com os ruídos da casa. Ele tem dificuldade em adormecer, né? E aí, nesses casos, o que a gente orienta? Um ambiente um pouco mais na penumbra, nunca escuro total como a noite, né? Para que ele não confunda o dia com a noite, que ofereça esse ambiente confortável. E assim que esse bebê acordar e fizer aquela soneca que é importante durante o dia, expor ele à luz. Então, ele está nessa fase de vigília, nessa fase ativa, sempre com luminosidade, né, com estímulo, justamente para ajudar nessa diferenciação do que é dia e do que é noite, né? E se precisar, aquele bebê que precisa de um pouco mais de ajuda, a gente oferece um ambiente um pouquinho mais confortável, mas com esse cuidado sempre, né, de oferecer essa oportunidade a ele de diferenciar o que é dia e o que é noite, tá? E como a gente está falando muito sobre esse sono de comportamento, né, do bebê, acho que um tópico importante a gente falar sobre essa segurança do sono, que é algo necessário. Culturalmente, a gente vê muitos berços com objetos, né, muitas famílias que usam essas questões, e existem outros cuidados que são importantes para a gente prevenir a síndrome da morte súbita do lactente. Então, eu gostaria que o senhor pudesse pontuar algo também com relação a isso. Olha, então, na verdade, o que a gente vê estudando a literatura sobre o sono é que existem muitos poucos distúrbios de sono em criança, né? Eles são incomuns, eles existem, mas eles são incomuns, né?
Mas um dos mais prevalentes, ou seja, o que acontece bastante, é o que a gente chama da morte súbita do recém-nascido. Na verdade, se trata de uma parada respiratória, que a gente não entende exatamente por que acontece, mas a gente sabe que as condições em que o bebê dorme estão associadas com esse fenômeno. Então, geralmente, então, a posição do bebê é importante para essa questão do parar de respirar. Então, isso é muito importante. As mães precisam saber, né, que a posição de bruço, por exemplo, é uma posição que é prejudicial, que aumenta o risco de o bebê ter uma parada respiratória. Não que ele vá ter, mas a gente está falando aqui de risco, aumenta o risco de o bebê ter uma parada respiratória. De forma, então, que também o ambiente em que ele dorme tem que ser o mais simples e confortável possível. Né? Eu acho que eu tendo a interpretar que essas questões culturais de deixar alguma coisa é uma intervenção mais nossa, é uma forma de entendermos o bebê no contexto cultural em que a gente vive, de que é uma própria necessidade dele. Né? Então, a necessidade dele é simplesmente de dormir, né? É de trocar a forma com que o cérebro funciona, né? do formato da vigília, ou seja, do formato de estar acordado, para o formato de dormir, e é isso que ele precisa. Na verdade, ele não precisa mais nada. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão importante e que as mães têm que saber. Né? Então, a posição do bebê no berço e um lugar mais confortável e simples possível para se dormir. E em relação, assim, por que a gente precisa cuidar de um sono de um bebê? Porque a gente precisa, qual é a função, você já até falou um pouquinho sobre isso, na questão de processar informações enquanto dorme, principalmente na fase do sono ativo, do no-REM, né? Ele processa informações. Então, pelas evidências científicas que o senhor já conhece, qual é a importância do sono para esse bebê? Olha, então, basicamente o que vai acontecer durante o sono é que o cérebro vai se rearranjar, vai preparar o corpo para viver o dia seguinte. Então, um bebê que não dorme direito ou uma criança que não dorme direito, o que vai acontecer? Então, ela diminui a capacidade do cérebro dela e do corpo dela para estar preparada para lidar com as condições ambientais, as condições do ambiente, da vida do dia a dia, no dia seguinte. Bom, então, basicamente, o que a gente vê é que crianças que dormem pouco por um motivo qualquer e que não é doença, o mais comum não é doença, o mais comum é uma questão comportamental, da família, como é que a família enxerga o dormir do bebê. Mas do ponto de vista comportamental, o que a gente vê de forma geral é que uma criança que dorme pouco, ela fica muito mais agressiva. Ela tende a apresentar episódios de agressividade com muito mais frequência que uma criança que dorme bem. Então, é uma criança que tem mais dificuldade de aprender, porque, na verdade, a gente aprende quando está dormindo, a gente lida com as informações durante o dia e durante a noite, quando a gente dorme, o cérebro continua processando essa informação das coisas que a gente viu durante o dia e se transforma. Na verdade, isso é aprendizagem. Então, uma criança que não dorme direito diminui o potencial dela aprender direito. Fora que atrapalha o crescimento. Então, a gente sabe que durante o sono há secreção de hormônio de crescimento, que numa criança está diretamente envolvido com o crescimento dessa criança. Então, não dormir direito prejudica o crescimento. Então, uma questão muito comum hoje em dia que a gente vê, principalmente nas escolas, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma criança na escola, basicamente, ela se apresenta nesse formato, ela não consegue prestar atenção na sala de aula, no que o professor está falando, então ela fica dispersa, ela faz
outras coisas que não têm relação com o que a professora está falando, então ela se torna uma pessoa hiperativa. Do ponto de vista do observador, é hiperativa. Ela não consegue se concentrar, né? E ela fica se movendo, fazendo outras coisas que não estão dentro dos objetivos da aula, tá? Então, grande parte dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade apresentada pelas crianças está associado com o encurtamento da fase de sono. O senhor acredita que o comportamento de sono, desde que o bebê nasce, pode influenciar esse comportamento de sono nessa fase escolar e na fase adulta também? Sim, porque, na verdade, o sistema nervoso, o que ele vai fazendo com o desenvolvimento é apreendendo a realidade, ele considera o que ele aprendeu para a aprendizagem futura. Então, um padrão de sono errático, que uma criança for submetida por algum entendimento familiar, né, do que é o sono, então ele tem o potencial de causar consequências em como essa criança vai dormir no futuro. Ele tem o potencial, sim. Uhum. O senhor falou sobre o hormônio do crescimento, que é secretado à noite, principalmente quando a criança dorme. Existem outros hormônios que atuam também nessa questão do sono, né? Tem o cortisol, tem a melatonina. O senhor pode falar também um pouquinho sobre a relação deles? Sim. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? O nosso corpo se expressa no tempo, né? Então, ele se expressa de uma forma oscilante, ou seja, cíclica. Então, algumas coisas acontecem no corpo durante o dia e algumas coisas acontecem no corpo só durante a noite. Então, a secreção hormonal que regula como o nosso corpo funciona também tem esse padrão. Então, durante o dia, por exemplo, principalmente no momento em que a gente acorda, e um bebê também, há muita secreção de um hormônio que a gente chama de cortisol. Então, o cortisol está associado com o aumento do uso energético pelas células. Então, quando o cortisol está circulando no sangue, a pessoa se sente com mais energia para fazer as coisas do dia a dia. Então, ou seja, o cortisol é um hormônio associado com estar acordado, com fazer as coisas do estar acordado. E ele praticamente não é secretado durante o sono. Então, quando numa situação estressante, por exemplo, alguém tem muito cortisol circulando, o que vai acontecer é que isso prejudica o sono. Então, quando tem muito cortisol no corpo, no momento da hora de dormir, é mais difícil dormir, porque normalmente não é assim que acontece. Um outro hormônio interessante é a melatonina. Então, a melatonina é um hormônio que a gente pode brincar e chamar do hormônio da noite interior. Então, é o seguinte, a melatonina só é secretada no nosso corpo durante a noite. Então, ela marca a noite para células do corpo que não têm contato com o ambiente externo. Então, uma célula, por exemplo, de gordura, um adipócito, ele recebe um sinal, se é noite ou se é dia, pela circulação de melatonina. Quando tem muita melatonina, o adipócito funciona de um jeito. Quando tem pouca melatonina durante o dia, quando está iluminado, o adipócito funciona de outro jeito. Então, por exemplo, durante a noite, o nosso corpo, e o corpo de um bebê também, ele usa a gordura dos adipócitos para produzir energia, enquanto durante o dia ele usa o carboidrato, né, o açúcar que vem da alimentação. Então, é muito importante nesse ponto entender que qualquer informação luminosa durante a noite diminui, né, ou bloqueia a secreção de melatonina. E isso atrapalha como é que o corpo funciona. Hoje a gente sabe o seguinte, que pouca melatonina no corpo, em função de muita iluminação no ambiente noturno, está associado com obesidade e com diabetes tipo 2, por exemplo. Eu acho que é isso, né? Esses dois, além do hormônio de crescimento que eu já falei um pouco.
Exato. Então, eu já li também alguns estudos fazendo relação sobre a questão da insônia ou do fato de crianças, o comportamento de crianças não dormirem bem com a questão da obesidade. Então, certamente isso está associado com essa explicação, né, que o senhor acabou de dar, que ficou muito claro, né, sobre a importância Exatamente. não só de dormir, porque se você também estiver dormindo à noite no claro, a secreção da melatonina também vai haver interferência, né? Isso, Então, exatamente. a Né? importância desse escuro à noite, tá? E existe na infância, professor Mário, algumas fases de medo, algumas crianças que têm medo de dormir no escuro, assim, existe alguma luz que interfere menos na produção da melatonina? É, assim, quanto menos brilhante a luz, menos interferência. Não? Agora a gente tem o seguinte, a parte do espectro da luz, né, que gera o que a gente fala do azul, ele tem maior influência do que outros. Né? Mas, em última instância, acho que a gente pensar que a questão da iluminação do quarto do bebê é uma questão cultural, uma questão nossa, porque o bebê não faz diferença para ele. Né? Não faz diferença para ele. Uma criança, inclusive, quanto menor a criança, menor a possibilidade de ela ter medos dessas coisas que são geradas culturalmente, né, como monstros ou coisas assim. Né? Então, quanto menor a criança, menos ela tem consciência dessas coisas. Portanto, é improvável que ela tenha que ficar com a luz acesa para diminuir o medo dela. Né? Então, assim, acostumando a criança a dormir sempre no escuro, quando ela cresce, então a possibilidade dela estar acostumada com isso é maior. Não? Então, assim, acho que talvez o conselho melhor seria: não vale a pena acender nenhuma luz durante a noite. É desnecessário, ela não tem nenhuma função, a não ser para o pai mesmo enxergar, né? Se ele necessitar, se ele precisar enxergar a criança, os pais, se precisarem enxergar a criança por algum motivo, para segurar alguma coisa, aí tudo bem, né? Mas para dormir é uma coisa absolutamente desnecessária. Uhum. Quando é muito bebezinho, às vezes você precisa de uma luz para fazer uma troca, para a mãe amamentar, ver como é que tá essa pega, né? Mas eu te perguntei sobre a questão da luz, porque eu li certa vez um estudo falando sobre a luz vermelha, que seria aquela que menos interferiria na produção da melatonina, né? Então, quando eu vejo o relato de algum pai, e às vezes eu já, na verdade, vi problemas mais relacionados ao pai do que à própria criança, assim, de Exatamente. não conseguir ficar no escuro, porque não foi acostumado desde cedo no escuro, né? Então, ter esse Isso. hábito de ter alguma luz acesa, né? Então, algo que a gente recomenda, assim, quanto menos, melhor, né? E essa luz vermelha seria que realmente, por conta desse espectro que o senhor falou, que menos interferiria. O melhor é luz nenhuma, né? O escuro Melhor é luz total. nenhuma, exatamente. Agora, a luz vermelha, é claro que ela tem o menor potencial. Né? Então, Uhum. no caso de uma intervenção, tudo bem, porque a intervenção é necessária também. Né? Agora, ela é desnecessária enquanto o bebê dorme. Ela é Tá. absolutamente desnecessária. Ótimo. E quando você falou sobre o cortisol, achei também muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que o cortisol só está relacionado a uma situação de pico de estresse, né? Mas, na verdade, é um hormônio que é secretado naturalmente, né, durante o dia, inclusive ajuda a regular esse relógio biológico. Por isso é um cuidado importante ao final do dia, reduzindo o ritmo dessa criança, diminuindo a exposição ao estresse, porque às vezes o estresse não é só uma situação ruim, mas uma brincadeira muito agitada, né? Algo que possa estimular muito essa criança e vai chegar na hora de dormir, ela vai estar com o cortisol lá em cima e é mais difícil, nesse caso, né? Ela relaxar e adormecer. Exatamente, porque assim, o estresse, a gente tem, de forma geral, as pessoas têm uma ideia com um fato negativo, um fator negativo, mas a gente se divertir bastante, dar risadas, brincar, também é estresse, né? É um Uhum. estresse positivo, mas também é estresse, e, portanto, está associado com a produção de cortisol. Então, Tá. cortisol durante a noite atrapalha, tem o potencial, pelo menos, de atrapalhar o sono. Né? Então, quanto mais tranquilo, melhor. Né? Ok.
E com relação a, para a gente finalizar essa parte do hormônio, a melatonina é um hormônio produzido pelo organismo, mas atualmente ela é produzida sinteticamente, né? E existem algumas recomendações sobre a utilização dessa melatonina, né? Algumas linhas que defendem o uso livre da melatonina, outros que falam sobre a importância de você ter muito cuidado na manipulação dessa melatonina. O senhor poderia falar um pouquinho sobre quais são realmente situações de se recomendar a melatonina para bebês e crianças? Existem essas situações, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com relação ao uso da melatonina nessa fase? Olha, então, a melatonina está sendo usada hoje em dia como um tratamento, mas é muito importante entender que a melatonina não é uma droga que causa sono. Né? Então, o que ela vai fazer, como eu falei antes, o que ela faz, a melatonina marca a noite. Bom, então, as pessoas têm que entender isso. Pessoas que tomam melatonina no dia a dia, na verdade, o que elas estão informando para o organismo delas é que esse momento é a noite. Né? Por isso que tomar melatonina só pode ser tomada à noite. Se tomar melatonina de dia, ela complica completamente como é que o corpo funciona ritmicamente. Né? Então, eu não tenho em adultos, então ela pode ser usada para adultos que têm uma espécie de desorganização temporal, que estão desincronizados e, portanto, dormem mal, porque aí uma pessoa, um adulto que está tomando melatonina, com recomendação médica, obviamente, né? Todos os dias, no mesmo horário, ele vai ser uma informação adicional para o corpo da ritmicidade no ambiente. Né? Agora, com criança é muito mais delicado, né? Então, eu não tenho muita notícia de que se usa para tratamento de criança, a não ser o que eu tenho ouvido na questão do autismo. Então, tem muitas crianças com autismo que têm dificuldade em dormir à noite, às vezes nem essas crianças secretam muito pouca melatonina. Então, em alguns casos, a melatonina está sendo usada nesses casos de autismo. É muito importante, professor Mário, esse esclarecimento, e a gente já está há bastante tempo aqui conversando. Para a gente ver que já ir finalizando, né, a nossa palestra, existe um tópico muito importante relacionado ao sono também, que assim, existem algumas questões que dificultam o sono infantil ou que geram insônia por hábitos, né? Hábitos que podem conduzir essa dificuldade de adormecer. Mas, de fato, existem algumas patologias do sono, que é um percentual bem pequeno, né? Em relação ao sono infantil. Mas você poderia falar rapidamente sobre essas principais patologias e que precisam aí de uma avaliação médica, de cuidados médicos? Olha, eu acho que assim, basicamente, o que a gente vê é que criança, ela tem um potencial maior a se mover durante a noite do que os adultos. Né? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: durante o sono, o sistema nervoso corta a conexão com os músculos, de forma que mesmo que o corpo queira se mover, é difícil porque os músculos estão sem tônus. Tá? Só que esse padrão, ele se dá com o tempo, é uma questão de amadurecimento também. Tá? Então, muitas crianças se movem muito durante a noite tem crianças que apresentam sonambulismo também, isso não é tão incomum, assim, ou falam durante a noite. Então, o que eu sugiro aqui é que os pais observem esses fenômenos durante algum tempo e, se eles persistirem por muito tempo, pedir um aconselhamento médico para ver se é possível fazer alguma coisa ou se é melhor esperar de forma que o amadurecimento acabe resultando num sono com menos movimento. Né? Então, outra coisa que aparece com um pouco de frequência é a questão dos pesadelos, né? Crianças que têm pesadelos, que a gente não entende muito bem por quê, mas que tende a passar com o amadurecimento também. Né?
Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que pensar é que uma criança, quanto menor ela seja, maior é a possibilidade de ela ter episódios de acordar durante a noite. Isso não é patológico, né? Tem que lembrar que isso é um processo normal. Quanto menor a criança, mais isso vai acontecer. Mas, se isso continuar por muitos anos, os pais devem se preocupar, né? Porque no máximo, a gente tem visto que em 2 anos as crianças estão dormindo à noite e ficando acordadas de dia, né? Mas com sonequinhas. As sonequinhas depois do almoço são sempre bem-vindas, né? Com certeza, professor Mário. E existem esses despertares, né? Como você disse, é normal o bebê despertar, né? O que a gente observa é que muitas vezes, por conta de hábitos incorretos, existem crianças que despertam 10 vezes à noite, né? Que despertam muito mais do que 5, associam mamadas, né? Ao adormecer. Muitas vezes, apenas cuidados simples de relação ao ambiente, a hábitos saudáveis que conduzem ao sono saudável, a gente já consegue reduzir consideravelmente esses despertares e trazer mais qualidade, né, de sono e de vida para esse bebê e para essa mãe. E assim, já para a gente falou muito do sono no bebê e na criança, existe daí também um ponto de vista materno, assim, que eu já observei muito questão de exaustão materna relacionada a muito cansaço noturno por um bebê que acorda muitas vezes à noite, né? A gente não está falando só de 2 ou 3 despertares rápidos e que a criança volta a dormir, né? Mas despertares frequentes, bebês que ficam acordados na madrugada, que exigem alimentação noturna muitas vezes, né? Então, isso aí, além de trazer consequências para o bebê, como o senhor já falou aqui, pode também trazer consequências para a mãe. Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre quais são as consequências da privação de sono no adulto, né? O que pode acontecer, assim, com uma mãe que está em privação de sono por muito tempo? Eu acho que isso é interessante. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é olhar esses fenômenos do ponto de vista histórico, né? Então, a gente tem que pensar que essa relação mãe e filho, ela acontece na natureza, né, há muito tempo, né? Milhares de anos. Então, a gente pode imaginar que as mães que sobreviveram e que tiveram filhos, né, elas foram mais adaptadas a esse padrão, né, do sono do bebê. Então, a gente tem que imaginar que uma mãe, pelo menos biologicamente, evolutivamente, ela está preparada, a organismo dela está preparado para ter o filho e para acompanhar esse padrão de sono, vigília, de acordar e dormir do bebê diferenciado ao longo dos primeiros meses. Então a gente tem que pensar isso, mas contemporaneamente a cultura interfere um pouco nesse processo, né? E pode ocasionar, se a mãe não prestar atenção em tudo isso, ela pode entrar em fadiga, né? Então, acho que uma coisa muito importante nesse ponto, primeiro, é entender que o bebê dorme assim. Então, não tem nada a se fazer com ele, né? Então, entender as condições no ambiente que fazem ele dormir de um jeito ou de outro, né? E entender que o sono, tanto nosso como do bebê, ele vai ser sempre regulado, pelo menos contemporaneamente a ciência do sono coloca, de 2 formas. A gente vai dormir em função de quanto tempo a gente ficou acordado, né? E a gente vai apresentar episódios de sono e de acordar com periodicidade razoavelmente constante. Bom, então a mãe acho que tem que entender, para lidar com tudo isso, a princípio pensar nessas 2 informações que são muito importantes, tá? Então, a partir disso, a gente tem que imaginar que a mãe, o sistema nervoso da mãe deve produzir uma adaptação, né, de forma que a mãe siga mais ou menos, né, o padrão de sono do bebê. Então, acho que a gente tem que incentivar que a mãe durma
com o bebê quando ele dormir de dia, e não fique tão estressada quando o bebê acordar durante a noite. Tá? Mas, culturalmente, a gente tem a tendência, a gente não, mas grande parte das pessoas, né, tem a tendência a entender que os despertares da mãe em função do bebê, eles são um desequilíbrio. Né? Então, na verdade, não são. A mãe, o que ela pode fazer, né, então, é tentar seguir, na medida do possível, o padrão de sono do bebê. Né? E tentar evitar com que os fatores culturais interfiram nessa relação. Né? Apesar de que a gente pode pensar que isso é difícil, né? Não é uma coisa simples, né? Que a mãe tem obrigações, né? Depois, um pouco tempo depois a mãe tem que voltar a trabalhar, então, conhecer as bases, então, ter informação sobre o fenômeno ajuda a pensar, a refletir de forma que se construa uma relação, vamos dizer assim, temporal, né? De sono e vigília que concatene o sono do bebê e o sono da mãe. Agora, quando isso está absolutamente desequilibrado, então o que a gente pode pensar é o seguinte: há consequências não só para o corpo do bebê, para o desenvolvimento do bebê, mas também há consequências negativas para a vida da mãe. Né? Então, a gente está falando aqui, olha, o sono está associado com a preparação para o corpo viver o dia seguinte. Então, se a mãe está completamente desequilibrada com relação ao sono do bebê, se ela está passando noites inteiras acordadas e se ela consegue dormir só muito pouco durante o dia, isso vai ter consequências, ou seja, o organismo dela vai perder um pouco a capacidade de lidar com essa criança, né, que é nova na vida dela, e isso pode, por exemplo, estar associada com questões como a depressão pós-parto, que a gente vê por aí, né? Exatamente, professor Mário. Essas informações são muito importantes, né? Conhecer um pouco mais sobre o sono. É claro que em uma palestra a gente não consegue esclarecer todos os tópicos, né? Então, você deu esclarecimentos aqui muito importantes. Acredito que nos ajudou bastante a entender um pouco mais sobre isso. E essa questão assim da exaustão materna é algo que a gente observa com frequência porque a nossa sociedade hoje está desenhada de uma outra maneira, né? Infelizmente, muitas mães precocemente têm que voltar ao mercado de trabalho, as que optam por ficar em casa têm os seus afazeres, e meio que há também uma cobrança de que por conta do bebê de fulano de tal, que dorme a noite inteira, o meu também precisa já dormir, será que eu faço alguma coisa de errado? Então é importante a gente ver que despertares, né, pelo menos até 1 ano de idade, eles podem acontecer, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Despertares frequentes demais, a gente precisa ter um olhar, porque pode necessitar de um cuidado, né, e isso via prejudicar, como você falou, a saúde materna e a saúde infantil, e aí que a gente pode fazer esses cuidados, é claro, respeitando também esse desenvolvimento desse bebê, né, e dessa criança, né. Exato. Então, acredito que o objetivo mesmo, né, da nossa palestra foi trazer esses conhecimentos, essas reflexões. Se eu tiver considerações finais, quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né, dizer às pessoas como encontrar, falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa que vocês têm, que vocês pesquisam sono infantil. Eu acredito que isso realmente é muito importante. Eu busco muito estudo infantil e vejo a dificuldade que existem ainda muito poucos, e toda conclusão de um estudo infantil é interessante. Eles dizem, na conclusão geralmente fala, há necessidade de mais estudos sobre esse tópico. Então, realmente, muitas questões ainda não estão totalmente esclarecidas cientificamente, né? Carecem de mais estudos, e que a gente possa, enquanto profissionais, os profissionais que estão nos vendo, também se sentir motivados a começar a estudar, porque quanto mais estudo a gente gerar, mais conhecimento, melhor a gente vai poder agir, né, nessas situações de cuidado com sono infantil, materno e familiar. Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar
é o seguinte: a informação é preciosa. Então, lidar com esses possíveis problemas do sono do bebê, da relação do sono da mãe com o sono do bebê, que são questões conflituosas às vezes. Então, é muito importante as pessoas terem informação, né? De forma que elas têm elementos para pensar o que está acontecendo fora de um contexto que é absolutamente, vamos dizer assim, do senso comum, não é? No qual a atividade científica humana, o conhecimento que ela produz não está presente, não está servindo como elemento de reflexão também. Então, nesse sentido, é muito importante o trabalho que você faz, né, e que a gente faz aqui em São Paulo também, de disseminação da informação. Então, as pessoas têm que saber, a ciência do sono é uma ciência muito nova ainda, ela não completou 100 anos, então tem muita coisa que a gente não sabe ainda, e tem muita coisa que a gente sabe que não chegou como informação para o público, para as pessoas de forma geral. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ter informação, lidar com informação, e é isso mais ou menos que a gente faz aqui, que é disseminar informação sobre as coisas que a gente conhece, né? Então, aqui em São Paulo, eu coordeno, na Universidade de São Paulo, né, eu coordeno o grupo interdisciplinar de pesquisa em sono, que tem uma ação ampla na ciência do sono. A gente tanto faz pesquisa científica, como cria cursos de graduação, de pós-graduação, como a gente faz extensão universitária. Então, a gente divulga, a gente dissemina informação sobre sono, né? Então, eu queria falar para o seu público que nós, aqui em São Paulo, estamos absolutamente disponíveis para quem precisar da gente, né, nesse sentido de pesquisa, de conhecimento gerado a partir da pesquisa científica, no sentido de formação. Nós formamos muitas pessoas por ano, né? Então nós estamos absolutamente disponíveis. A gente tem canais de informação por e-mail, pelo site do grupo de pesquisa. Então eu queria falar para o seu público que pode ficar absolutamente à vontade para se comunicar com a gente e produzir uma interação, e a gente pode ajudar no que for possível, né? E, inclusive, eu gostaria de sinalizar que eu conheci o professor Mário ano passado em um congresso de sono e fui aluna do professor Mário no curso de Biologia do Sono da USP, que foi algo também que agregou muito conhecimento para mim, né? Então, é algo também que eu recomendo. A gente precisa buscar conhecimento em todas as vias, e principalmente conhecimento científico, conhecimento de profissionais, né, que isso traz embasamento para o nosso trabalho, e enquanto família também, né, a gente tem aqui no nosso público do Congresso tanto profissionais quanto mães e pais que querem entender um pouco mais sobre sono infantil. A gente espera que esse conhecimento disseminado aqui possa ter ajudado de alguma forma. E também, né, me coloco à disposição. Todas as pessoas inscritas têm o meu contato de e-mail, podem estar solicitando informações também. Na medida do possível, a gente vai estar sempre procurando fazer esse esforço para disseminar esse conhecimento, né, que a gente acumula, e buscando cada vez mais. Professor Mário, muito obrigada por sua disponibilidade, por estar aqui, e pelo trabalho que o senhor faz, que é pioneiro aqui no Brasil, né? É um grupo que produz muito, né, que contribui com muito conhecimento. Então, assim, obrigada de verdade por esse tempo, por estar aqui, né, e por fazer todo esse trabalho aí, tá? Então, gratidão por participar do nosso congresso. Tá bom, agradeço você também pelo convite. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.